Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Mais uma parceria com o colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br, há mais de uma década na internet e criador de dezenas de cursos na área de programação, do Delphi ao PHP. O colega Jailton cedeu para nós mais esta série de videoaulas que são aulas de demonstração da nossa formação completa em JavaScript. Se você quiser todos os detalhes e um preço mais do que especial, quase inacreditável para essa formação, acesse esse link aqui. É uma formação com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo e mais exercícios finais. Todo o conteúdo já está lá dentro do ambiente do curso. Então, se interessar, dá uma olhada nesse endereço aqui e vamos às nossas aulas de demonstração desta formação. Um excelente estudo a todos. Muito bem, pessoal. Então vamos agora conhecer aqui os principais métodos do nosso objeto array. Vamos iniciar criando o nosso array, chamar esse array de vetor. E aí, esse array, vamos dar alguns elementos para ele. Vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, pode ser qualquer coisa, tá, pessoal? Vamos colocar só até 3. E aí eu vou criar também uma variável chamada de resultado. E é essa variável resultado que a gente vai trabalhar com ela, beleza? Então vamos imaginar que eu queira concatenar valores com essa variável. Então como é que eu faço? Eu pego a variável vetor, que é a minha variável, e chamo o método concat. Então se eu tenho, por exemplo, tá? Se eu quiser concatenar, tem 1, 2, né? 3, né? Aí se eu quiser, ó, 4, 5, 6. Observa. Agora, o que vai acontecer? Eu vou criar um outro vetor. E esse vetor, ele vai concatenar resultado. Ficando assim, ó. Ó, veja que eu criei aqui, ó, um outro vetor. E ainda que isso aqui fosse um outro array, ó, ele concatena também. Entendido? Se você tivesse, por exemplo, aqui, se você tivesse aqui A, vírgula, B, e etc e tal, ó, ele também, opa, vai dar erro aqui. Ele também vai concatenar. Então, se você quer concatenar elementos com um array, ele cria um novo array e concatena os elementos. Fácil, né? Então, isso aí nós vimos a concat. Agora, vamos imaginar que você queira pesquisar dentro de um array. Deixa eu só colocar mais valores aqui, ó, 4, 5. Vamos imaginar que você queira pesquisar qual é a posição de um determinado elemento dentro de um array. Digamos que você queira saber, eu tenho, por exemplo, aqui o 4, tá? E se eu quiser saber qual é a posição do 4, se existe esse elemento, então você chama aqui o index of. Você coloca, por exemplo, aqui, ó, o 4. Então ele vai pesquisar, ó, e vai retornar para nós um valor, um número. Olha aí, ó. Ele retornou 3. O que significa esse 3? Significa a posição que está o elemento que você está procurando. 0, 1, 2, 3. Entendido? Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, variável A, ele vai localizar para mim? Vamos ver se ele vai localizar. Na posição 6, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, se eu colocasse, por exemplo, B, existe o elemento B no nosso array? Não. Então, quando ele não encontra, ele retorna para nós menos 1. Menos 1 significa o quê? Eu não encontrei. Eu procurei esse elemento, mas eu não encontrei. Observa que o index of, ele começa a contar daqui para cá, certo? Agora, se eu tiver o last index of, se eu chamar aqui, ó, o last index of, e se eu colocar, por exemplo, aqui o A, eu acho que é porque talvez isso aqui seja maiúscula. Vamos ver se é isso. Isso. Ó. Ele me retornou a posição 6. Agora vamos fazer o seguinte. Digamos que eu tenho aqui, ó, um elemento A também. Eu tenho um elemento A no começo e eu tenho um elemento A no final. Quando eu coloco aqui, ó, ele me dá 7. Agora, deixa eu trocar esse last index of, porque eu acabei não comparando, com o... Assim, beleza.
Então, vamos fazer assim, vamos colocar resultado 1 e vamos colocar resultado 2, tá bom? Para ficar melhor. Então, aqui resultado 1 e aqui resultado 2. Então, com o 1, eu vou procurar pelo index of. Com o 2, eu vou procurar pelo last index of. Olha como eles vão ter resultados diferentes. Ó. Eu estou procurando a mesma coisa. Só que com o index of, ele me retorna a primeira posição onde ele encontra. Ele encontrou aqui. E o last index of, ele procura a última. Ele começa a contar daqui. Ó. Ele pega o último resultado. Se eu tivesse um A bem aqui, ó. Novamente aqui, ó, um A. Certo? Ele continua me retornando da mesma forma. Não muda nada. Mudou 8 porque aumentou mais um elemento do array. Entendido? Então, o index of retorna a primeira ocorrência e o last index of retorna a última ocorrência. Nos dois, tá? Se ele não encontrar, ele retorna -1. Nos dois, beleza? Bem, agora vamos fazer o seguinte. Vamos usar uma outra nomenclatura aqui. Digamos que eu queira transformar esses elementos numa string. Então, se eu quiser, por exemplo, ó, eu uso o método join. Esse método join, ele vai... Olha o que ele vai me retornar. Ó. Ele vai transformar esse array em uma string. Se eu não colocar nenhum argumento aqui, ele vai separar todo mundo por vírgula. Então, é isso que o join faz. Ele pega esse aqui. Isso aqui é o quê, pessoal? Isso aqui é um array. Ele retorna todo mundo em uma string. Se eu quiser, por exemplo, modificar o caractere, basta eu colocar aqui, ó. Agora eu quero separar todo mundo por esse traço. Quando eu faço isso, ó, separou todo mundo por esse traço. Se eu quiser separar todo mundo por isso aqui, ó, por piper, olha o que ele faz? Ele separa todo mundo por piper, entendido? Então, é isso que ele faz. O join pega o array, transforma ele numa string e aí coloca um separador de acordo com aquilo que você determinar. Observa que aqui nós temos, né, um array com algumas posições. Nem sei quantas posições tem. Digamos que eu queira, como é que eu faço, por exemplo, para excluir o último elemento do meu array? Como é que eu faço? Deixa eu dar aqui dar um vetor aqui, ó. Vamos retornar aqui o vetor. Se quiser saber a quantidade de elementos, pessoal, só usar isso aqui, ó. Eu já tenho, ó, a quantidade de elementos. Eu tenho 9 elementos, certo? Se eu quiser, por exemplo, agora, excluir o último elemento de um array, pessoal. Como é que eu faço? Eu uso o pop. Então, o pop, você não precisa passar nenhum argumento, ele já exclui para mim o último elemento. E ele retorna esse elemento. Então, o elemento que ele excluiu foi quanto? Foi o A. Observa que a quantidade do elemento agora ficou quanto? Ficou 8. Tá? Se eu tivesse qualquer outro valor aqui, por exemplo, 888, por exemplo. Tá aí, ó. Ele vai excluir esse elemento, ficou 9, e ele retorna o elemento. Então, o pop exclui o último elemento e retorna esse elemento. Se eu quiser agora excluir o primeiro elemento, então olha só, o pop exclui o último. O primeiro elemento, como é que eu faço para excluir? Aí eu uso o shift. Tá? O shift retorna, ó, ele exclui o primeiro elemento. Quem é o primeiro elemento? É 1. Tá? Ele exclui esse elemento e retorna esse elemento, beleza? Então, se eu pedir agora somente para retornar para mim o vetor, ó, você vai perceber que o vetor 1 agora, o primeiro elemento agora, ele é o 2. Tá? Por quê? Porque o 1 foi excluído. Bem, então nós vimos já que o pop, ele exclui o elemento no final. E se eu quiser adicionar um elemento no final? Aí eu uso o push, certo? E aí eu coloco os elementos, ó. Por exemplo, 9, 10 e 11. Olha o que ele retorna para mim agora. Então veja, no resultado, ele mostra a quantidade de elementos, só para você entender, ó. Então vamos lá, ó. O console aqui antes e o console depois, ó. Antes, se bem que ele já... é porque o push foi feito depois. Vou botar assim, isso. Ó. Tá, pessoal. Peraí, rapidinho. É porque... Peraí, rapidão. Resultado. Vamos deixar assim, tá? Ponto e vírgula aqui. E ponto e vírgula aqui mesmo. Tá correto agora. Porque aqui eu não tinha declarado a variável. Beleza, agora sim. Ó. Aqui, ó. No caso, a variável, ela é indefinida, né? Na verdade, eu fiz foi errado, pessoal. O que eu queria mostrar aqui era o vetor. Isso aqui, ó. Então, olha, o vetor antes, ele tem estes elementos aqui, ó. Antes, tá vendo? Então, antes tem esses elementos. Aí eu usei o push e acrescentei
mais 3 elementos. Então ele acrescentou 3 elementos e depois que ele acrescenta, ele mostra a quantidade de elementos. O push acrescenta e retorna a quantidade de elementos. Bem, então às vezes esses nomezinhos, né, são bem complicados. Você não precisa decorar não, pessoal. Quando você precisar dessas coisas, você vai lá na documentação que você encontra. É só para você saber que tem. Agora, se você quisesse, por exemplo, inserir esses elementos no início, né, aí você ia usar o unshift. Então, o unshift, ele coloca, ó, os elementos. Ó. Quais são os elementos? 9, ó. O array inicial é 1, 2, tal, né? Ó, quando eu coloquei o unshift, ó, ele começou por 9, 10, 11, aí ele continua, entendeu? Então, o unshift, ele acrescenta os elementos no início do array, tá? E depois ele retorna para nós a quantidade de elementos, tá bom? Um abraço e a próxima aula a gente continua. Muito obrigado por terem assistido a lição até o final. Lembrando que essa lição foi cedida gentilmente pelo colega Jailton, com quem eu tenho uma parceria de mais de 10 anos para a revenda dos cursos de programação do colega Jailton. Lembro também que esta lição faz parte da nossa formação completa em JavaScript, que é uma formação completa em back-end para a web, porque ele aborda HTML, HTML5, CSS, CS3 e JavaScript. Tem muitos exercícios, muitos exemplos práticos, é uma formação bem completa e bem atualizada. Você tem acesso vitalício, suporte a dúvidas e, concluindo todo o conteúdo do curso, direito a certificado de participação. Sem dúvidas, é o curso mais completo e prático de JavaScript que você vai encontrar no mercado. E aí você pode pensar, poxa, um curso completo com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo, mais exercícios práticos e de revisão, deve custar bastante caro. E aí você vai se surpreender. Eu preparei para você que me acompanha aqui no canal no YouTube e somente através deste endereço aqui, uma promoção que beira o inacreditável. Tenho certeza que você não vai acreditar o valor tão reduzido, tão legal que vai estar nesse endereço aqui. Mas aproveite que é por pouco tempo e são somente para os 100 primeiros. Então, se você acessar esse endereço e o botão de inscrição estiver ativo, é porque ainda tem vagas no valor promocional, tá legal? Aguardo vocês lá dentro do ambiente do curso, tenho certeza que vocês vão aprender muito e numa área cada vez mais promissora, onde faltam profissionais que realmente dominam JavaScript, HTML5 e CSS3. Inscreva-se aqui no canal, tem um botãozinho inscrever-se vermelho aí, fazendo a inscrição vocês vão ser avisados em primeira mão sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, está dando erro em algum exemplo que vocês estão seguindo, críticas, sugestões e, por que não, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar esse conteúdo, esta série de videoaulas, passando o endereço do vídeo para os seus amigos, colegas, conhecidos, compartilhando nas redes sociais. Quanto mais vocês compartilham, quanto mais acesso, mais lições eu trago para compartilhar aqui com vocês, tá legal? Um excelente estudo a todos e muito obrigado mesmo por terem acompanhado essa lição até o final e até a nossa próxima lição.